Saudações, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Guilherme de Freitas, trabalho na Geocontrole e o título do nosso trabalho é Proposição Metodológica para Análise de Instrumentação e Monitoramento de Barragens de Rejeito. Os colaboradores que contribuíram com o desenvolvimento desse trabalho são a Isabela Leite, de Freitas, da Vale, e a Fabiana Reis da Cruz, também da Vale. Introduzindo o nosso estudo, o que é uma barragem e quando construí-la? Bom, uma barragem é uma estrutura que objetiva armazenar líquidos, pode ser água, pode ser rejeitos, e nós construímos uma barragem quando temos objetivo, nesse caso, de armazenar rejeitos advindos do processo de mineração, como também podemos construí-la para poder armazenar água para o fornecimento urbano ou ainda para a geração de hidroenergia. Entretanto, quando nós fazemos um projeto de construção de uma estrutura como essa, nós precisamos monitorar, acompanhar qual que é o comportamento, a performance dessa estrutura em relação a vários tipos de comportamento, né? Pode ser deslocamento, pode ser carregamento, pode ser percolação de fluxo de água, e essa performance eu defino ela na fase de projeto, e eu acompanho ela através da instrumentação. Esse é o papel da instrumentação. Só que para que isso seja feito ao longo do tempo, e esse tempo pode ser curto ou longo, eu preciso aplicar um plano de monitoramento. Então, o meu plano de monitoramento eu faço para poder acompanhar de forma sistemática a minha instrumentação, que vai dar a performance da minha estrutura e a relação projetada, eficiência do cotidiano. Essa instrumentação e monitoramento podem ser feitas através de várias metodologias, né? E o nosso trabalho, ele propõe uma calibração das previsões de comportamento que temos na fase de projeto com a performance atual da estrutura através do monitoramento feito com a instrumentação geotécnica. O objetivo e a justificativa do nosso estudo é propor uma metodologia comportamento no tempo, face às fases de projeto e o cotidiano. Como que podemos fazer isso? Prevendo o comportamento na fase de projeto através da avaliação de dados. E quais dados são esses? Informações históricas do empreendimento, como investigações geológico-geotécnicas, documentos de construção, as-is e as-built, análises, tensões e deformações e análises de fluxo, percolação e adensamento. Nas figuras ao lado, nós temos exemplo dos dois tipos de documentos que a gente pode checar ou de informações na fase de projeto, que é análise, tensão, deformação, aqui na parte inferior, e análise de fluxo por percolação na estrutura, na figura superior. Nós ainda propomos, para fazer esse tipo de avaliação, o monitoramento do empreendimento do cotidiano, porque é com o monitoramento que eu vou conseguir calibrar o modelo previsto do comportamento no projeto com a fase operacional da estrutura. E como que eu faço esse monitoramento? Através da instalação de instrumentações. E as tecnologias que nós propomos aqui são instrumentos para medição de precipitação, instrumentos para medição de pressão, instrumentos para medição de nível d'água, instrumentos para medição de vazão e instrumentos para medição de deslocamentos. A metodologia do trabalho ela é baseada na forma de um objetivo do monitoramento em relação a um processo que eu quero acompanhar e quais são os possíveis controles que eu posso aplicar para poder objetivar que esse monitoramento objetive a não ocorrência ou a previsão de ocorrência de um desses mecanismos de falha. Então, por exemplo, se eu tenho uma instabilização na minha estrutura, o objetivo do monitoramento é prever a posição da freática, as poropressões, os deslocamentos, as deformações e as feições na fundação. Essas feições podem ser obtidas com diferentes tipos de tecnologia de monitoramento. E quais são os possíveis controles que nós vamos aplicar? Inspeções visuais, medições de nível d'água, piezômetros, medições de vazão, marcos superficiais, prismas, inclinômetros, radares de estabilidade de talude, que são radares de superfície, radares satelitais, aerofotogrametria e vídeo monitoramento. Então, esse seria o objetivo, os possíveis controles para que a gente possa
evitar instabilizações através do monitoramento. As tecnologias de instrumentação geotécnica que vamos abordar aqui iniciam-se com o pluviômetro, cuja descrição é medir com precisão os volumes acumulados ou vazões de chuva. O gatilho de alerta é um dado que advém da minha fase de projeto. Nessa fase, através de estudos hidrogeológicos específicos e hidrológicos específicos, eu consigo prever o volume de água acumulada em espaços de tempos determinados, e se ele for acima do limite estabelecido para a estrutura, e o meu pluviômetro pegar isso, eu tenho aqui um gatilho de alerta para poder tomar alguma atitude mitigatória. A nível do, em relação à posição estática do nível freático, eu posso instalar indicadores de nível d'água, cujo objetivo é medir o nível estático no interior do maciço, ombreiras, fundações, filtros e drenos, e o gatilho de alerta é a variação significativa desses valores, aumento ou redução do nível d'água, assim como valores acima daqueles predefinidos na fase de projeto. Os piezômetros objetivam a medição da pressão piezométrica, da poropressão no interior do maciço. Pode ser também nas ombreiras, nos filtros e nos drenos, ou em galerias de drenagem. Como gatilho, se eu tiver a elevação da pressão piezométrica ou variações acumuladas ao longo de tempo, de períodos pré-determinados, acima de níveis daqueles que foram estudados lá na fase de projeto, isso pode acionar um gatilho para que a minha estrutura pode estar entrando em algum tipo de estabilização. Os medidores de vazão, importantíssimos, né? Eles medem as vazões drenadas e infiltradas no maciço, também nas ombreiras e na fundação, ou seja, as vazões que passam pela estrutura. E o gatilho são variações que podem ser tanto muito altas como também reduções muito pequenas. Porque isso me dá um indício da saúde do sistema de drenagem da minha estrutura, né? Outra coisa que eu também tenho que observar é se a água que está saindo lá, passando pelo meu medidor de vazão, ela está apresentando algum tipo de turbidez, sólidos em suspensão. Isso pode ser um indício de algum processo de estabilização aí na barragem. E para os deslocamentos, várias metodologias. Aqui nós propomos quais? Os inclinômetros, radares, estações totais e alguns medidores de recalque, né? Então, qual que é o objetivo nesse ponto dessa tecnologia? Medir os deslocamentos internos através de inclinômetros ou superficiais. Aí pode ser radar, estações totais, placas de recalque, né? Dos taludes em pontos específicos ou áreas determinadas. O gatilho seria o aumento ou decréscimo desses deslocamentos, tendências progressivas ou variações abruptas num curto espaço de tempo. Velocidade, ainda podemos citar velocidades acima dos níveis de controle para a estrutura, aqueles níveis obtidos lá na fase de projeto. Propomos dois tipos, né? Duas propostas de monitoramento. O monitoramento de curto prazo e o monitoramento de longo prazo. A nível de monitoramento de curto prazo, a proposta é utilizar tecnologias capazes de detectar problemas críticos num curto espaço de tempo, né? Para tanto, devem ser utilizados instrumentos de respostas rápidas, né? E nós também propomos a implantação de monitoramento 24/7, ou seja, que a estrutura esteja constantemente sobre alguns olhos, né? Sendo vigiada, monitorada. Quais são as soluções aí dessa proposta? Detecção de deformação com o uso de radares interferométricos, terrestres e inclinômetros automatizados, que têm respostas rápidas. Utilização de piezômetros para o acompanhamento da variação da poropressão interna nos maciços. E o uso de, se for possível, utilizar inteligência artificial através de um vídeo monitoramento, isso aqui tem um ganho, é um diferencial, na medida que agrega relevantes possibilidades aí de detecção através da inteligência artificial. No monitoramento de longo prazo, aí a nossa proposta é que pode ser realizada numa frequência menor, né? Não preciso fazer aquele monitoramento 24/7. Possui o objetivo principal de identificar curvas e alinhamentos de tendência. Funciona como um mecanismo de controle e certificação da qualidade e eficiência do monitoramento, ou seja, eu posso utilizá-lo para definir a performance do monitoramento de curto prazo. E análise dos gráficos de deslocamento realizada em quadrantes e áreas específicas da estrutura. Eu posso monitorar no longo prazo a estrutura como um todo, é importante, mas também monitorar pontos de interesse. E para alcançar isso, quais são as soluções? Utilizar o máximo possível de tecnologia disponível e economicamente viável, né? Indicadores de nível d'água, medidores de vazão e outras tecnologias de medição de fluxo podem ser manuais, quando o objetivo é a longo prazo.
E o monitoramento dos deslocamentos deve ser acrescido da tecnologia do radar satelital, né? Porque ele tem uma frequência uma frequência menor, né? Ele passa num espaço temporal maior acima da sua estrutura, então ele consegue pegar linhas de tendência assim, utilizando essa informação para poder calibrar aquelas informações que são obtidas com os radares terrestres. Bom, pessoal, a nível das considerações finais, o que esse trabalho aí trouxe para a gente, né? Esse estudo perseguiu o objetivo de apresentar uma proposta metodológica para análise da instrumentação, né, do monitoramento de barragens de rejeito. A verificação de dados de projeto e de construção são fundamentais para que se tenha a previsão de comportamento e, por consequência, a definição de gatilhos iniciais. Tanto no monitoramento de curto prazo quanto do de longo, ao ser identificadas variações em algum instrumento, devem ser verificadas as leituras dos demais instrumentos para ver eventuais ruídos ou até a eficiência desses instrumentos, né? Existe atualmente um plantel suficiente para instrumentar e monitorar essas estruturas, contudo, faz necessária a calibração criteriosa dos modelos de comportamento na fase de projeto e depois no cotidiano da estrutura. E instrumentos de monitoramento geotécnico são ferramentas de precisão, e como tais, elas têm que ser constantemente aferidas e calibradas, porque senão as suas medições podem estar incorretas. Nós agradecemos, né, os autores agradecem essa oportunidade, nos colocamos desde já à disposição. Muito obrigado a todos. E um bom evento.